Olá, benditos! Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um censo entre o povo de Israel. Mas em 2 Samuel, capítulo 24, nos diz que essa atitude foi motivada pela ira do Senhor despertada contra Israel. Na realidade, o cronista queria que seus leitores pensassem na malícia de Satanás como meio pelo qual Deus realizou a sua vontade. Sendo assim, Satanás incitou Davi, mas fez isso com a permissão do Senhor. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um episódio dos 29 dias dentro da corte real de Judá, em 1 Crônicas. Há uma grande lacuna no registro histórico do cronista. Suas razões para uma lacuna dessa extensão não são difíceis de supor. Pouca coisa do que aconteceu durante aquele período serviria de encorajamento para os seus leitores da nação de Judá, vindos do cativeiro babilônico, para quem o cronista procurava retratar os melhores momentos da vida de Davi. A ideia de Davi de levantar um censo entre o povo de Israel ia contra os princípios declarados na lei de Moisés. Mesmo assim, Davi pecou ao ceder à tentação de Satanás e ordenar o censo, principalmente porque é provável que esse desejo tenha surgido das ambições militares presunçosas de Davi, ou seja, do seu orgulho. Acontece que o povo de Israel era propriedade de Deus. No pensamento das culturas antigas, um homem só tinha o direito de contar ou numerar o que lhe pertencia. Portanto, cabia ao Senhor ordenar a contagem e não ao rei Davi. Quando um líder é levado a numerar as pessoas sob o seu comando, deve-se certificar se o impulso é divino ou satânico. Isso é determinado pela motivação do seu coração. Se o motivo é melhorar o padrão do serviço ao Senhor, vem do Senhor. Se o motivo é o orgulho para mera exibição de números, é satânico. Quando Davi comunicou a Joabe e aos líderes do povo sobre seu desejo de fazer o censo, Joabe não teve receio de discordar. Com muito tato, pediu a Davi que reconsiderasse sua ordem. Mas a palavra do rei prevaleceu e o censo precisou ser feito. Foram necessários quase 10 meses para completar o censo. Davi teve tempo para cancelar esse trabalho desnecessário, mas ele não o fez. O cronista deixa registrado que Joabe achou a ordem do rei abominável. Por isso, não contou a tribo de Levi, talvez em obediência à ordem do Senhor a Moisés, e também não contou a tribo de Benjamim, talvez porque em seu território estava Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança do Senhor, e Gibeão, onde estava o tabernáculo de Moisés. Essa atitude de Davi desagradou a Deus e por isso ele castigou a nação. Mas Davi tinha um coração sensível quando pecava e logo reconheceu a loucura que tinha feito e apelou para a misericórdia e o perdão de Deus. O principal interesse do cronista ao escrever este capítulo é revelar o verdadeiro caráter de Davi. É enfatizar que o estilo habitual da sua vida era muito diferente do que esses pecados sugerem. E a verdade mais profunda a respeito dele é revelada não pelos seus fracassos, mas por suas atitudes após ter a plena consciência do seu pecado. Foi então que Deus usou o pecado de Davi e o castigo que resultou dele para revelar o coração e a sabedoria do rei. Através de Gade, o profeta, Deus propôs 3 opções de castigo para testar Davi. A primeira seria 3 anos de fome. Isso resultaria na morte de alguns em Israel, sendo que os ricos e os engenhosos sobreviveriam, mas o povo em geral teria que depender das nações vizinhas para se alimentar. A segunda opção seria 3 meses derrotado por seus inimigos. Isto resultaria na morte de alguns em Israel, mas principalmente dos soldados. Israel teria que lidar com os inimigos entre as nações vizinhas. E a terceira opção seria 3 dias de praga na terra. Isso resultaria na morte de alguns em Israel, sem distinção de pessoas ou classe social. Qualquer um poderia ser atingido por essa praga.
Davi preferiu depender da misericórdia de Deus do que cair na mão dos homens. Isso significa que Davi sugeriu os 3 dias de peste, porque nas outras 2 opções Israel estaria à mercê das nações vizinhas. E então Deus enviou uma praga devastadora que atingiu 70.000 homens em apenas 3 dias. Além disso, enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava posicionado na eira de Ornã, o Jebuseu, para destruir a cidade, o Senhor olhou, mudou de ideia e disse ao anjo: basta, retira tua mão. E eu quero aqui abrir um parêntese para falar da eira de Ornã, ou Araúna, como está em 2 Samuel 24. Uma eira era uma área circular, plana, geralmente num lugar mais alto, exposto ao vento, usada para se limpar, secar e debulhar os cereais. E a eira de Ornã, em especial, tinha uma história muito significativa. Ela estava localizada no Monte Moriá, a mesma colina onde Abraão quase ofereceu Isaque em sacrifício. Davi viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada na mão, estendida contra Jerusalém. Então ele e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra e se humilharam diante de Deus. Como um verdadeiro pastor, Davi pediu a Deus que o castigo caísse sobre ele e sua família, mas Deus tinha outro propósito em toda aquela situação. Então o anjo do Senhor enviou uma ordem pelo profeta Gade para que Davi erguesse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Jebuseus eram habitantes de Jerusalém desde antes dos israelitas chegarem na Terra Prometida. Eles moravam nas colinas da região de Jerusalém. Ornã e seus 4 filhos também viram o anjo. Os seus filhos se esconderam. Creio que isso aconteceu em parte por causa da glória em que o anjo apareceu, e em parte pelo temor da ira de Deus, que naquele momento estava circulando pela terra e que parecia estar chegando à família deles. Ornã estava debulhando trigo quando Davi chegou até ele e disse: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Davi queria transformar aquele lugar onde o joio era separado do trigo em um lugar de sacrifício e adoração. A princípio, Ornã resistiu, porque tinha um coração bom e generoso e queria dar ao rei Davi tudo o que ele queria. Mas Davi insistiu, dizendo: não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Nós devemos ter o mesmo pensamento com relação ao Senhor Jesus. Se há amor verdadeiro e forte por ele, isso nos custará algo. O amor é o mais caro de todos os empreendimentos. Quando renunciamos tudo por amor a ele, ganhamos 100 vezes nessa vida e, por fim, a vida eterna. Davi então comprou a eira de Ornã, o Jebuseu, e ali ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. E ele respondeu derramando fogo do céu sobre o altar do holocausto, e assim a praga cessou. Vemos que Deus simplesmente usou a provocação de Satanás, do início desse capítulo, para levar Davi e toda a nação de Israel para um propósito maior. Davi percebeu que o fogo que tinha descido do céu para consumir o sacrifício tinha dado evidências positivas do caráter sagrado daquela eira. Ele entendeu que o próprio Deus havia santificado o lugar com fogo do céu. Mas Deus havia santificado a eira de Ornã para quê exatamente? É o que nós veremos no próximo capítulo, quando Davi faz uma revelação incrível sobre este lugar. Você não pode perder. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.